Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu estava aqui pensando em um tema aí que é muito polêmico no meio cristão. Os irmãos sempre perguntam, sempre falam, sempre questionam, sempre tem algo a dizer a respeito deste tema e muitas pessoas se confundem ou não entendem ou não querem entender. É polêmico, mas basta somente você conhecer o Evangelho da Graça, né? Porque se você for levar em consideração os versículos que se encontram no Antigo Testamento, você talvez não entenda, né? Mas você tem que ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, da Nova Aliança. O tema que eu estou falando é o dízimo. Sobre dízimo. As pessoas, eles confundem muito. Eu me confundi durante um tempo, passei um tempo bem longo no sistema religioso, nas denominações, e eu apregoei que o dízimo era 10%, a décima parte da sua renda, e que você era obrigatório você entregar na instituição, senão você poderia ser punido por Deus e pelos homens. E pelos homens sempre você é punido, né? Quando você não faz aquilo que eles entendem por certo. O texto sagrado que muito se usa na religião é o quê? É Malaquias capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Mas não lê o contexto. Para que você possa entender um texto, você tem que ler o contexto. Você tem que saber o que está escrito anterior àquele versículo que você usa para aplicar a doutrina. É necessário que você leia todo o contexto. Malaquias 3, ele só lê o versículo 10, muitas das vezes o 8, uma hora ou outra, que diz assim, ó: pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam como é que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Geralmente eles usam esse versículo, né? Do 8 ao 10. Às vezes só o 10 mesmo, né? Eles usam. Mas se você for prestar bem atenção, existe um contexto. O contexto ali não fala sobre nós cristãos da nova aliança. O que se fala ali, na verdade, é os filhos de Israel. Isso você vai ver no contexto, em todo o livro de Malaquias. Basta somente você procurar. Vou procurar ler com atenção, que você vai ver que a recomendação ali é aos filhos de Israel. A todos os filhos de Israel. Eu não pertenço à nação de Israel. Você pertence à nação de Israel? Eu pertenço à nação brasileira. Eu sou brasileiro. Eu não sou israelita. Eu sou gentil. Segundo a palavra de Paulo, eu sou gentil. Faço parte da igreja. A igreja de Cristo. Eu estou enquadrado naquele perfil ali dos gentios, que não é israelita. E também, se eu não sou gentil, pior ainda, aí é que eu não sou israelita mesmo, porque os gentios estavam fora do contexto judaico. Então, se eu sou igreja, eu tenho que observar e obedecer aquilo que está escrito para a igreja do Senhor, e não para Israel, para os judeus ou para os gentios. Se é assim, você vai ver o contexto que ali Deus está falando também sobre os sacerdotes. Ali não diz que nenhum membro da igreja, nenhum componente de uma instituição religiosa, nenhum cristão ali nem cristão há, que estava roubando a Deus. O que Deus fala ali é os sacerdotes é que estavam roubando a Deus. Não é pastor, não estou dizendo pastor, não estou dizendo presbítero, não estou dizendo nenhum desses da igreja, mas os sacerdotes. Se você se diz sacerdote do templo, então você pode se inserir nesse meio aqui. Você pode se enquadrar aqui nesse texto. Mas a verdade é que não é feito para você cristão. Esse versículo aqui, ele está escrito para os israelitas, para os judeus. Aqueles que são realmente judeus. Aqueles que realmente faziam parte da nação de Israel.
Leia o contexto e você vai ver isso. Você vai perceber que não fala nada sobre cristão. Agora veja bem, eu podia me alongar muito mais nesse texto, mas é uma mensagem bem rápida. Mas veja o que é que a Bíblia diz na Nova Aliança. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração. Vou repetir: cada um dê conforme determinou em seu coração. É você que determina o valor. É você que determina a quantidade. Se é alimento ou se é espécie, dinheiro, em cédula. Não sei como, mas se você vai dar alguma coisa a alguém ou vai doar na instituição ou no grupo ou no meio em que você pratica a sua espiritualidade, você dê, mas determine isso em seu coração. Quanto é que você vai poder dar? E não é só 10%, pode ser mais de 10%. Eu já fiz várias vezes isso, já dei mais de 10%, como dei menos de 10%. Porque Paulo ele recomenda isso à igreja, ele não recomenda isso a Israel, aos judeus. Ele recomenda isso à igreja. Ele diz não com pesar, e algumas traduções diz não com tristeza, né? Ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Você imagine, eu fiz isso. Quantas vezes eu fiz isso? Quando eu fazia parte de uma instituição religiosa, eu cheguei ao ponto de dar o dinheiro de pagar minha água e a luz, acreditando que Deus ia multiplicar, ia abençoar. E eu poderia depois ter de sobra. Deixei de pagar minha água, minha luz uma certa feita, na minha ignorância, né? Deixei de fazer isso e o que me aconteceu? Atrasei a conta de água e de luz de casa. A minha esposa ficou muito brava. Ela falou muito desse dia, a gente discutiu muito e eu precisava entender, compreender porque Deus não me honrou depois que eu dei os 10% na igreja. O que é que acontece? Acontece que eu atrasei a conta e depois tive que pedir ajuda para poder pagá-la, né? E fora da denominação, da instituição, que geralmente não são todas as igrejas, não são todos os pastores, os líderes, mas tem igreja que ela não vê essa tua necessidade. Ela vai colocar qualquer desculpa, você é preguiçoso, você não quer trabalhar, você está desempregado. Agora, veja bem, na hora que você precisa, eles não chegam, não praticam a palavra do Senhor. Eu vi isso muitas vezes. Uma certa feita eu ia ser recomendado para ir a uma certa igreja e lá ser caseiro, né? Viver dentro da igreja como um zelador. E eu disse ao pastor que eu aceitaria sim o pedido, mas precisava saber como era que procedia, já que era um trabalho. E o pastor disse: em primeiro lugar você tem que ser dizimista. Tem que ser dizimista. E olha que era uma hora que eu precisava muito de um lugar para sair do aluguel. Eu estava muito necessitado desse dia. E em razão de eu não dar o dízimo, porque estava desempregado, ele disse que eu não podia ir. Até passou o contato para mim falar com a pessoa, mas a pessoa me passou um sermão sobre o dízimo. Em vez de ajudar, me passou um sermão, me julgando, né? Me colocando na parede para que eu praticasse esse mandamento de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E só para você ver como é que é as coisas. A palavra de Deus, em nenhum momento para a igreja, o Senhor fala que você deve dar 10%. Até porque mesmo, quando você lê Malaquias 3, leia o texto todo o capítulo, você vai perceber que ele diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, a casa do tesouro, né? O templo aí é o templo de Jerusalém, é o templo de Salomão, mas não existia, não existe mais, melhor dizendo. Não existe mais o templo de Salomão. Se você tiver que levar, você tem que levar naquele templo original, aquele que foi criado por Deus e pelos judeus, aquele que foi dito da parte de Deus aos judeus, que foi construído. Não existe mais o templo de Salomão. Como é que você vai levar? E tem mais, viu? Tem texto sobre dízimo que eu poderia mostrar a você aqui, que chega a escandalizar. Se eu não me engano, Crônicas, Crônicas, Deuteronômio 14, se eu não me engano, Deuteronômio 14. Ali a palavra do Senhor diz que quando
um israelita, ele tinha um dízimo para dar, ele morava longe do templo, longe da cidade de Jerusalém, da santa cidade. Ele morava longe, não tinha como ele levar, o lugar mais perto se tornava difícil para ele chegar, e ele não encontrando lugar para ele entregar esse dízimo, a 10ª parte, não era dinheiro, não era cédula, não era real, não era dólar, não era euro, não era libra, não era nada disso. Era alimento, porque eles viviam da agricultura. E se eles estivessem vivendo de dinheiro, de nota, de cédula, de moeda, com certeza eles dariam os 10%. Mas veja que lá em Deuteronômio 14, vai dizer que quando o lugar é longe e difícil fica para o israelita chegar até lá, ficava, né? Difícil para que ele chegasse até o certo determinado lugar em que apresentaria o dízimo. O Senhor diz que faz o seguinte: no caminho tu vende tudo, tu compra o que a tua alma desejar, comida, carne, você compra bebida, vinho, você bebe bebida forte, compra bebida forte, bebe, se alegra, festeja, adora ao Senhor. Eu vou deixar aqui o texto, eu vou deixar o texto aqui para você, o texto com relação aos dízimos, para que você medite. Essa é uma palavra que eu estou deixando aqui, porque são palavras que muitas das vezes a gente quer falar e as pessoas não entendem, é preciso a gente desenhar. E eu vou desenhar aqui, vou deixar os textos aqui nesse vídeo, para você meditar tudo sobre o dízimo. Só ler o texto, não vou deixar comentário meu nem de ninguém. Vou deixar os textos sagrados e você medita sobre isso, lê cada um por um. E assim você vai perceber que a forma que você dá o dízimo é uma forma totalmente contrária ao que o apóstolo Paulo determinou à igreja. É totalmente o contrário. Hoje é o amor que impera. A nossa lei é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E depois, o segundo mandamento maior que este é aquele que Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo. A forma que você se ama, que você reconhece a sua humanidade, a sua vida em Cristo Jesus, e você sabe o valor que você tem, você sabe a sua posição no reino de Deus, você vai te amar, você vai olhar para você e você vai ver que você tem algo de muito precioso e de muito valor, que é o Espírito Santo. Então você vai passar a se amar. E você se amando, você vai reconhecer o valor que o outro tem, ser humano. Independente de religião, independente de credo, você vai reconhecer a necessidade do outro. Você vai perceber que poderia ser você, então você vai amar de tal forma que você vai dividir os seus bens com ele. Você vai dividir o pouco que você tem, ou se você tem muito, entende essa palavra, você vai dividir com o outro, a ponto de atender às suas necessidades. E é assim que o apóstolo Paulo escreve na igreja. Mas não dá 10% como se quisesse barganhar com Deus, porque eles usam esse texto, porque o Senhor vai repreender o devorador. E que devorador é esse? Se eu não tenho nenhuma fazenda, não tenho nenhuma plantação para que o gafanhoto venha. O gafanhoto migrador, o devorador. Que esses gafanhotos venham na minha fazenda, na minha plantação e devore tudo. Não existe. Ah, não, vai devorar o que você tem. Você vai fazer as coisas, não vai dar certo. O teu salário não vai aumentar. Que isso, irmão? Basta uma crise política e econômica que você vai ver que não adianta você dar o dízimo, você perde emprego, teu salário diminui, você perde os seus direitos, você deixa de receber aquilo que lhe é de direito, as portas se fecham. Por quê? Porque nós dependemos da política econômica do nosso país. Não dependemos de 10% que nós entregamos ao Senhor, entre aspas. Porque isso não existe. Hoje o dízimo é aquilo que você dá ao próximo. Dízimo é aquilo que você ajuda os necessitados. Você pode olhar em Atos dos Apóstolos a partir daí. Tudo eles tinham em comum. Porque quem tinha muito depositava aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído com aqueles que não tinham. Os menos favorecidos, aqueles que estavam passando por alguma necessidade. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso.
Você vai ver em Gálatas, se eu não me engano, quando Pedro e o irmão de Jesus, Tiago, chegaram e deram autorização para Paulo sair pregando, eles recomendaram: só não esqueça dos pobres. Lembre-se dos pobres. Para quê? Para que atenda às suas necessidades. E você vai ver em Tiago que ele vai dizer o quê? Que a verdadeira religião qual que é? Dar assistência aos órfãos e às viúvas. Por quê? Porque naquela época os órfãos não tinham nenhuma assistência social. As viúvas também não. Não existia uma pensão como hoje no mundo que nós vivemos. Até porque a cultura daquela época era totalmente diferente da nossa. Nós vivemos no capitalismo. A democracia ela faz isso. Ela ainda cede alguns direitos sociais, alguma ajuda humanitária. Mas naquela época não. Naquela época não tinha nenhum sistema de segurança social. Assistência social não existia. Então quem fazia isto para os demais era o coração do homem. Dependendo da sua religião em que ele cria, ele ajudava segundo a sua vontade, segundo o seu coração. O dízimo dele, a sua oferta, servia para isso, para atender os necessitados. Só que as pessoas hoje não entendem isso, ou às vezes entendem e não querem fazer, porque ajudar o necessitado não dá ibope, né, irmão? Ajudar aquele que está passando fome não dá ibope. Agora, você dá o dízimo na igreja dá ibope, porque o envelope, que eu me lembro quando eu estava lá, colocava no envelope, o seu nome era dito lá no púlpito, né? Era proclamado a todos ali quem deu o dízimo. E algumas que eu passei tinha até aquela lista, né, dos dizimistas, que é para envergonhar aqueles que não eram. Quando eu lia lá que não estava o meu nome, você se envergonha diante dos demais. Parece que você está excluído, está afastado da verdade de Deus. Você se sente humilhado, não é assim? Por isso que você dá os 10%. E o pior ainda, dá mais do que 10%, porque existem as campanhas, existem os carnês, né? Obra missionária, isso ou aquilo, inventam tanta coisa, porque o dízimo é pouco para eles. Eles acham pouco e querem mais. Mas esse dinheiro é empregado em quê? Em construções, em prédios. Uma pouca porcentagem das igrejas, elas fazem ação social na íntegra, com tudo aquilo que entra. Poucas, mas isso são muito poucas. Quando você vê uma dessas igrejas que ela faz ação social, que está em todos os canais de TV, que aparece em toda a mídia digital, seja lá qual for, com certeza aquilo que eles estão gastando não é nem 1% do que eles arrecadam com essa ideia de 10%. Você entendeu? Eu deixo essa mensagem aqui, vou deixar os textos aqui do lado, em meio a essa gravação, para que você observe texto por texto e veja o que é que a palavra de Deus diz. Você vai ver o que é que fala desde o início do dízimo. Ah, e tem aquela também, que o irmão chega e diz assim, mas o dízimo não é da lei, o dízimo é antes da lei. O dízimo está lá em Abraão, antes da lei. Mas Abraão vivia o quê? Abraão é citado por Paulo como o quê? Como quem? Pai da fé. A graça já operava no coração de Abraão. Ele era um homem de fé, ele não era um homem de lei. E ele não dá o dízimo daquilo que ele tem. Leia o texto e você vai ver que ele não dá daquilo que ele tem, não é dele. Foi resto de uma batalha em que eles venceram e pegou toda aquela sobra, tudo aquilo que ficou da guerra, eles saquearam e trouxeram ouro e muitos outros utensílios de valor. E quando Abraão encontra com Melquisedeque, ele dá ali o dízimo. Mas não é dele, não é nada que ele tenha. É como se fosse um bônus para o rei, para aquele sacerdote. É um bônus da guerra, do lucro da guerra. Leia o texto. Não é que o dízimo é antes da lei ou depois da lei. O dízimo foi constituído para Israel. E Abraão era um homem de fé. E a prática que ele tinha era essa. E mesmo assim não foi dele. Você não pode dar o que é seu se você não pode. O apóstolo Paulo escreveu isso.
que você não é obrigado a dar, você dá segundo o seu coração, segundo o que você propôs no seu coração. E não o que você não tem, você não pode dar o que não tem, você dá o que tem. Abraão deu o que tinha, os despojos da guerra, não deu o que era dele, ele deu o que ele conseguiu depois da guerra, depois da batalha lá, entre os 3 reis, se eu não me engano. Eu vou deixar o texto aqui, e outros textos mais, e você vai ver no Novo Testamento. Liga para mim, ou me mostre para mim, a partir da ressurreição de Cristo, onde se aparece o dízimo. Você vai dizer Hebreus, você vai dizer Hebreus, olhe lá o que é que Hebreus diz, preste bem atenção, que não é para a igreja, aquele dízimo, aquilo ali era uma prática anterior, e segundo Hebreus fala sobre Abraão, mas não fala que o dízimo é para a igreja, não diz em nenhum momento que o dízimo é para os cristãos dos dias de hoje. Basta somente você pensar um pouquinho, né? Abrir um pouco a mente. Eu vi um outro irmão que chegou numa dessas plataformas sociais e eu vi o vídeo curto e ele disse: agora eu vou dar um nó na cabeça dos desigrejados. O ladrão da cruz foi salvo pela graça ou pela lei? Já que vocês dizem que é salvo pela graça. A gente diz, eu digo que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Mas não digo que a graça ela só está atuando depois da ressurreição de Cristo. A graça de Deus ela atua desde o princípio. As leis foram criadas para Israel, para se distinguir das demais nações. E é simples responder. Aquele ladrão na cruz, ele foi salvo pela graça, pela fé, dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Porque ele teve fé, ele creu em Cristo naquele momento. Não, a Bíblia não diz se ele já tinha ouvido falar de Cristo Jesus, mas a Bíblia diz que ele creu em Jesus Cristo. Ele fala isto para o outro que está lá murmurando, pendurado numa cruz. Ele diz que Jesus nada fez para estar ali, foi sentenciado de forma injusta, foi julgado de forma injusta, ele reconhece o ladrão da cruz, e o outro reclama, dizendo se ele fosse Deus, se ele fosse mesmo o Messias, sairia dessa cruz e nos tirava também, enquanto o outro passou a acreditar na obra de Cristo. E aí o Senhor diz: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Foi salvo pela graça. Mas Jesus não estava vivendo o tempo da lei, como vocês dizem que entra em vigor só depois da ressurreição. A graça sempre foi graça. Lá quando você vê no capítulo 8 de Gênesis, Deus falando a Noé e a muitos outros, que Deus achou graça, ou melhor, Noé achou graças diante de Deus. Quer dizer, Deus favoreceu, não merecia. Quando Deus foi destruir o mundo pelo dilúvio, a civilização da época, Deus usou da sua graça para poupar a Noé e toda a sua família. Não foi lei, foi graça, porque a graça ela está atuante desde mesmo Adão e Eva ter pecado. Se você não consegue ver isso com seus olhos, ou nas escrituras, que está escrito, que está ali nas entrelinhas, a graça de Deus, basta você ver. Deus poupou Adão e Eva, ele poderia aniquilar os dois. Ele tinha razão para isso, porque eles desobedeceram, mas Deus resolveu, dentro do seu plano eterno, dar uma segunda chance à humanidade, ao ser humano. E castigou Eva, castigou Adão, castigou a Satanás, o adversário, naquele momento, mas concedeu graça a Adão e Eva por viver algum tempo aqui na terra ainda, e depois a vida eterna. Deus concedeu, poderia ter exterminado. A Bíblia está recheada de graça. Se você entendeu, você vai prestar atenção mais na Bíblia e vai buscar ver se isso é verdade, tá bom? Eu vou deixar aqui dentro desse vídeo, nesse vídeo, na descrição, e também uma pouca parte do vídeo, em fotos,
Eu vou deixar aqui uma relação de texto falando sobre o dízimo e você tira a sua própria conclusão. Graça e paz a todos.